Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 13 ao capítulo 15, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do capítulo 13, que é uma mensagem a respeito da Babilônia. Diz assim: Isaías, filho de Amós, recebeu esta mensagem acerca da Babilônia. Levantem uma bandeira no topo descoberto de uma colina, convoquem um exército contra a Babilônia. Quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos, acenem com a mão para encorajá-los. Eu, o Senhor, consagrei esses soldados, sim, chamei guerreiros valentes para executarem a minha ira, e eles se alegrarão quando for exaltado. Ouçam o barulho dos montes, escutem o grande exército marchando, são ruídos, gritos de muitas nações. O Senhor dos Exércitos reuniu essas tropas, vêm de países distantes, dos mais longínquos horizontes. São as armas do Senhor para executar a sua ira. Com elas, destruirá toda a terra. Gritem de terror, pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Todo braço está paralisado de medo e todo o coração se derrete, todos estão apavorados, são tomados de dores agudas de aflição, como as dores da mulher de parto. Você percebeu aqui que a aflição ela tem dor? Dores agudas. Olhe mais, são tomados de dores agudas de aflição, como dores da mulher de parto. Apavorados, olham um para os outros, com o rosto ardendo de medo. Então, o corpo sente as reações emocionais. Isso é nítido, né? Em toda a Bíblia você vê essas declarações, até mesmo no próprio livro de Isaías. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível da sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos, só os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol será escuro ao nascer e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado, esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos, tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais raras do que o puro ouro de Ofir, pois sacudirei os céus e a terra moverá de seu lugar. Olha só, quando o Senhor dos Exércitos mostrar a sua fúria no dia da sua ira ardente. Todos da Babilônia correrão como uma gazela perseguida, como ovelhas sem pastor, tentarão encontrar seu povo e fugir para sua terra. Quem for capturado será morto, atravessado com espada. Suas crianças serão massacradas diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas, suas esposas violentadas. Vejam, instigarei o reino da Média contra a Babilônia. Lembra que nós falamos recentemente que Deus iria usar a Babilônia como um instrumento contra a nação querida de Deus, né? Contra Israel. Mas o momento de Babilônia também ia chegar. E aqui nós vamos ver que o juízo de Deus vai ser executado contra a Babilônia, né? E que ele vai usar Síria, Filistia, Moabe, Damasco, Etiópia, né? Então, nós vamos ver aqui uma severa advertência, até mesmo contra a Babilônia, né? Isso nos mostra quão Deus ele é soberano. Nem mesmo nações, governos, personalidades, impérios como o da Babilônia
poderosos são capazes de fugir, né, do controle de Deus. E nós vamos ver isso aqui profetizado por Isaías, né? Nós vimos a devastação que houve na invasão que teve em Judá, né, pela Babilônia. Babilônia, ela trouxe uma destruição devastadora, né, e levou todo o povo de Deus cativo, deixando a terra totalmente desolada, né? Os babilônios exerceram um poder muito grande sobre esse tempo, mas Deus vai suscitar quem? Nós acabamos de ler, os medos, exatamente, o império medos e persas, né? Vai ser um instrumento que Deus vai usar contra a Babilônia, né? Então, retomando aqui a nossa leitura, no 27, vejam, instigarei o reino da Média, né? Que é os medos persas, contra a Babilônia. Não se poderá compará-los com prata, nem suborná-lo com ouro. Matarão jovens com flecha, não terão misericórdia nem mesmo dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. A Babilônia, a mais glorioso dos reinos, o esplendor e orgulho dos caldeus, será devastada. Sabe qual a comparação que ele fala? Como Sodoma e Gomorra. Lembra como foi o final de Sodoma e Gomorra? Quando Deus a destruiu. A Babilônia jamais voltará a ser habitada e permanecerá vazia geração após geração. Nômades não acamparão ali. Pastores não levarão suas ovelhas para passar a noite ali. Animais do deserto habitarão na cidade arruinada. Criaturas uivantes rondarão as casas. Corujas viverão entre as ruínas. Bodes selvagens ali saltarão. Hienas uivarão nas fortalezas. Chacais farão tocas nos palácios luxuosos. Os dias da Babilônia estão contados. Logo chegará a hora da sua destruição. E aí nós temos o consolo, né, de Israel com a queda da Babilônia. Nós vamos ver aqui a fidelidade de Deus para com o seu povo. O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, escolherá Israel para ser o seu povo. Ele os tirará e os levará de volta, estabelecerá-los na sua própria terra. Gente de muitas nações virão se ajuntar a eles ali e se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retomar. Aqueles que vieram morar na terra do Senhor os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados e Israel dominará os seus opressores. E ele continua, né? Zombaria ao rei da Babilônia. Naquele dia, quando o Senhor der ao seu povo descanso na terra do medo e do terrível escravidão que foram submetido, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: o homem poderoso foi destruído, acabou sua insolência, o Senhor esmagou seu poder do perverso e derrubou o reino da maldade. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria, cheios de ira, dominou as nações com tirania implacável. Mas, no fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, o cipreste, os cedros do Líbano entoam esta canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes, reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. A um só voz eles clamam: agora você é tão fraco quanto nós. Seu orgulho foi enterrado com você. Olha só, o som da harpa em seu palácio cessou. Agora, larvas são o seu lençol e os vermes a sua
coberta. Como você caiu dos céus, né? Então, até agora, nós estamos fazendo um relato sobre a destruição, né, da Babilônia, e não só, né, todo o orgulho, toda a prepotência dos babilônicos, né, é derrubado, é cessado, né? Ele é exposto à vergonha, né? O mal que ele fez a tantas nações se voltou, né, de uma forma tão intensa contra eles. E falando de orgulho, queda do orgulho da Babilônia, nós vamos ver no versículo, aqui no Isaías 14, a partir do versículo 2, ele vai fazer uma alusão também a um orgulho. Qual é o orgulho? O orgulho do inimigo, o orgulho e a queda do próprio Satanás. Olha só, como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei nos montes dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Em vez disso, será lançado no lugar dos mortos, né? Então aqui faz alusão ao Hades, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e transformou-a em deserto, né? Então ele começa a falar sobre a Babilônia num determinado momento, é nítido que ele não está falando da Babilônia, no versículo 14 até o versículo 16, não é? Ele para e ele vai fazer essa menção à queda do adversário, né? A queda de Satanás. E depois ele retorna novamente falando a respeito da Babilônia, né? Os reinos das nações foram sepultados em glória e majestade, cada um no seu próprio túmulo, mas você será lançado fora da sua sepultura, como um galho inútil, como um cadáver pisoteado, será jogado numa vala comum, como os que foram mortos na batalha, descerá ao abismo e não terá um sepultamento digno, pois destruiu sua nação, massacrou seu povo, os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberá honra. Assim diz o Senhor do Exército, 22, eu mesmo me levantei contra a Babilônia. Destruirei seus filhos e os filhos dos seus filhos, diz o Senhor. Transformarei a Babilônia em um lugar para corujas, cheios de pântanos e brejos. Varrerei a terra com a vassoura da destruição. Eu, o Senhor dos Exércitos, assim o falei. E aí nós vamos ver a mensagem a respeito da Síria. Tudo acontecerá como planejei. Será conforme eu decidi? Destruirei os assírios quando estiverem em Israel, e os pisotearei em seus montes. Meu povo não será mais escravo, nem se curvará ao peso das cargas. Tenho um plano para toda a terra e a minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou: quem pode mudar os seus planos? Quando levantar sua mão, quem poderá detê-la? Né? Então, vimos a sentença contra a Babilônia, aqui a sentença contra a Síria e agora a sentença a respeito da Filistia. Recebi esta mensagem no ano em que o rei Acaz morreu. Não alegre-se, filisteus, por estar morto o rei que os feriu, pois dessa cobra nascerá outra mais venenosa, uma serpente terrível e abrasadora. Alimentarei os pobres em meus pastos e os necessitados se deitarão em paz. Quanto a vocês,
eu os matarei de fome e os destruirei aos poucos aqueles que restarem. Lamentem junto aos portões, chorem alto nas cidades, derretam-se de medo, filisteus. Um exército poderoso vem do norte como fumaça. Cada soldado avança depressa, ansioso por lutar. Que diremos aos mensageiros filisteus? Digam-lhe: o Senhor reconstruiu Sião dentro dos seus muros e seu povo oprimido encontrou refúgio, né? Que coisa interessante. E aí ele vem agora com a sentença sobre Moabe. Ele diz assim: recebi essa mensagem a respeito de Moabe, uma só noite e a cidade de Ar será arrasada. A cidade de Kir destruída, seu povo irá ao templo de Dibon para lamentar. Os lugares de culto nos montes para chorar, chorarão pelo destino de Nebe e Medeba, e rasparão a cabeça, e cortarão a barba, e vestirão um pano de saco, e vagarão pelas ruas de todas as casas, praça pública virá gemido e lamento. Os habitantes de Esbrom e Eleele clamarão, suas vozes serão ouvidas até Jaz. Os guerreiros mais valentes de Moabe gritarão de terror, indefesos tremerão de medo. Meu coração chora por Moabe, seus habitantes fogem para Zoar e para Eglat-Selícia, sobem chorando pelo caminho de Luite. Seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Oronaim. Até as águas de Nirim secaram e a vegetação às suas margens murchou. As plantas morreram, todo o verde desapareceu, né? Um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe, e sua extremidade a outra, e Eglaim até Beer-Elim, o riacho perto de Dibon, está vermelho de sangue, mas ainda não terminei de castigar Dibon. Leões caçarão os sobreviventes, tanto os que tentaram fugir como os que ficaram para trás, né? Então aqui nós vemos a sentença de Deus sobre todos aqueles que oprimiram Israel. Foram, na verdade, né, instrumentos de Deus para que Deus viesse com consequência do pecado de Israel, mas eles sofreram, né, também a forte repreensão da mão de Deus sobre eles. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.